Palmeiras classificado, Botafogo eliminado, Renato Paiva demitido e o Flamengo caiu para o Bayern. É, o futebol brasileiro na Copa do Mundo neste final de semana. Foi um sábado e um domingo bem agitado aqui para nós brasileiros. E eu vou falar um pouco desses dois jogos aqui, das minhas percepções, do que eu acho, do que, sabe, do que deveria ter acontecido. Então, bora pro vídeo, mas antes deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, o canal, graças a Deus, está crescendo pra caramba. Então, bora para mais esse vídeo e falar sobre, primeiramente, sobre Palmeiras e Botafogo, mas antes eu queria falar sobre a demissão do Renato Paiva. Eu não sei se vocês viram, Renato Paiva não é mais o treinador do Botafogo, então o Botafogo é eliminado no sábado, mas nessa madrugada de domingo para segunda-feira, o Botafogo comunicou nas suas redes sociais que o Renato Paiva não é mais treinador. Você teria demitido? Eu não teria demitido, não teria demitido, mas eu teria tido uma boa conversa com ele, no sentido de que um time como o Botafogo não pode ser tão covarde. Uma coisa é você ter uma postura extremamente reativa, tal, você jogando contra um PSG, jogando contra um City, jogando contra o Real Madrid, ok, eu entendo. Contra o Palmeiras não faz o menor sentido. Zero. Zero sentido. Ele não poderia ter essa postura que ele teve. O Botafogo foi um time extremamente covarde. Foi isso. O Botafogo foi começar a atacar depois que levou o gol do Paulinho. Antes disso, foi um time covarde, um time que ficou ali esperando, tipo assim, o Botafogo, a sensação que eu tinha é: cara, vamos levar pro pênalti que nós vamos ser muito felizes. Para mim era essa a alternativa, essa o plano de jogo do Botafogo, porque o Botafogo em momento algum ele agrediu o Palmeiras até levar o gol. Aí sim, aí foi pra frente, aí foi atacar, mas assim, foi muito covarde. E você jogando com um adversário como o Palmeiras, que você joga aqui todo dia no futebol brasileiro, você conhece, não dá pra você ter uma postura dessa. Então assim, o Palmeiras foi melhor, o Palmeiras mereceu a classificação, foi muito justa a classificação do Palmeiras. Seria aquela coisa que se vai para os pênaltis e o Botafogo vence, cara, é porque aquilo que eu canso de falar, futebol não é justiça, né. Então assim, mas seria injusto, porque se teve um time que procurou o resultado, se teve um time que quis jogar, esse time foi o Palmeiras. Foi 100% Palmeiras. Então assim, não tem a menor possibilidade de alguém falar que o Botafogo merecia uma sorte melhor ou o Botafogo merecia classificar, porque a postura do Botafogo foi covarde. Então, eu acho que o Renato Paiva, na cabeça dele, foi assim, né? Ah, ganhei o primeiro jogo contra o Seattle Sounders, fiz um primeiro tempo bom, muito bom, e um segundo tempo muito ruim. Vou pro jogo do PSG e a minha estratégia dá certo. Então a estratégia que ele montou para o jogo deu certo, porque foi um jogo, um time que marcou demais, se entregou demais, e num contra-ataque fez o gol. E eu acho que a partir desse jogo, o Renato Paiva falou: opa, esse é o esquema que eu vou jogar. Se eu ganho no PSG, eu vou ganhar de qualquer um. Isso para mim foi uma grande falha. Uma grande falha. Porque depois, até contra o jogo contra o Atlético de Madrid, que tudo bem, você ter uma postura um pouco mais reativa, de marcação, eu entendo jogando contra esses grandes times da Europa. Mas o próprio jogo contra o Real Madrid, o Atlético de Madrid, eu achava que o Botafogo poderia vencer. Ou empatar. Se não tivesse essa postura tão covarde também quanto teve. Eu acho que o time do Atlético de Madrid é um time, cara, pra mim, eu não vejo nada nesse time. E eu acho que se o Botafogo criasse um pouco mais, dominasse mais um meio-campo, gostasse mais da bola, não ficasse entregando a bola pro Atlético de Madrid o tempo inteiro, ele até poderia ficar no primeiro lugar. Obviamente que aqui eu não vou entrar no mérito, porque o segundo lugar, tirando o confronto das oitavas, ok? Porque entre você pegar o Palmeiras e o Inter Miami é um melhor adversário, é mais acessível. O Palmeiras é um time melhor que o Inter Miami. Então, o jogo das oitavas foi ruim pro Botafogo nesse sentido. Porém, o caminho seria mais fácil, porque agora você pegaria o Chelsea e não o Bayern, e o Bayern eu acho melhor. Mas
Eu acho que o Botafogo, assim, ele achou, o Renato Paiva na cabeça dele, que ele jogaria assim. E eu acho que contra o Palmeiras não deveria ter sido assim. E eu acho que esse é o motivo da demissão dele. Não é o resultado em si, a eliminação. Eu acho que é a forma como foi feita essa eliminação. De um time covarde, um time reativo, um time que, eu volto a repetir, que esperava os pênaltis para passar. E, porra, e é complicado isso. Então, assim, eu entendo, mas não faria. Eu acho que eu conversaria com ele, falar porque eu acho que assim, o futebol do Botafogo deu uma evoluída, mas eu acho que eu falar: "Ó, Renato, negócio é o seguinte, cara, não dá pra você jogar dessa forma aqui não. Botafogo a gente não quer que jogue dessa forma". Então, eu teria tido essa conversa e daria mais tempo pra ele. Mas é isso. Então, assim, o Palmeiras agora enfrenta o Chelsea, sexta-feira, jogaço, porque esse jogo envolve várias coisas, né? Porque você envolve a questão do Estevão, né? Que já é jogador do Chelsea, e nesse Mundial vai e me dá uma declaração falando que já estava pensando no Chelsea, blá, 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 blá. Você tem uma revanche, entre aspas, né? Porque em 2021 o Chelsea vence o Palmeiras, né? E aí o Chelsea acaba sendo campeão do mundo ali naquela final. Então, entre aspas, você também tem essa revanche, entre aspas. Eu acho que dos times da Europa, tirando o Borussia Dortmund, talvez, eu acho que o Chelsea é o mais acessível. Eu acho que o Chelsea é o mais acessível. Então eu acho que, assim, o Chelsea é favorito, mas não vai me surpreender se o Palmeiras vencer, sabe? Não vai me surpreender. Mas o Chelsea é favorito. E o Palmeiras vai ter que jogar mais bola. Algumas coisas me incomodam no Palmeiras. Cara, o Vitor Roque, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que virou o Vitor Roque? Com todo respeito. Com todo respeito. O que virou o Vitor Roque? O Vitor Roque, cara, assim, ele parece que ele é uma caricatura do Vitor Roque. Não parece que é aquele jogador que jogava no Atlético Paranaense. De verdade. Eu não sei o que aconteceu nele na Europa, não sei se subiu pra cabeça, eu não sei, mas assim, ele não é nem sombra daquele jogador que jogava aqui no futebol brasileiro, mas nem sombra. É outro jogador. E queria também falar um pouco do Estevão. Eu acho que o Estevão precisa ser mais decisivo. Eu acho que o Estevão precisa começar a decidir jogos. Eu sempre faço uma comparação Estevão e Endrick, que eu sempre falei para todo mundo. Eu acho o Estevão mais jogador que o Endrick. Eu acho que ele tem mais recursos, eu acho que ele é mais habilidoso, porém, o Endrick tem uma coisa que até agora o Estevão não mostrou, que é senso de decidir jogos importantes, que é aquela coisa de você ser decidido, de ser decisivo, de você crescer nessas horas, crescer nesses jogos. Como, por exemplo, aquele jogo contra o Botafogo no Newton Santos em 2023. Sabe? Ali foi um jogo do Endrick. O Endrick, cara, pô, sabe? Jogou pra caramba. Então, eu acho que assim, o Estevão precisa dessa coisa de, cara, hoje é o jogo que eu tenho que decidir. Hoje eu vou fazer o gol. Chamar a responsabilidade. Obviamente que ele é um menino, ele tem, cara, 17 anos ainda, é um cara jovem, mas um cara que quer disputar uma Copa do Mundo, um cara que tá indo jogar no Chelsea, jogar na Premier League, ele precisa sim ter ter o poder de decisão maior, desequilibrar nesses jogos importantes, que até hoje, a gente não viu o Estevão desequilibrar em jogos importantes. Então, esse para mim é o meu adendo em relação ao Estevão. Eu acho, volto a repetir, excelente jogador. Acho que ele tem um potencial assim absurdo para o futuro, mas até o momento ele não se mostrou um jogador competente. Um jogador decisivo. Competente ele é, pelo amor de Deus. Um jogador decisivo. O cara que vai e chama a responsabilidade. O cara que vai e fala: Meu, eu vou decidir o jogo. Eu vou decidir o jogo. Então, assim, é só isso. Em relação a
a Flamengo e Bayern. Vamos lá. Já que tá criando-se uma narrativa de que o Flamengo jogou de igual para igual com o Bayern, que competiu, blá 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 blá. E a grande verdade é que o Flamengo não competiu com o Bayern. A grande verdade é que o jogo não foi de igual para igual. O Flamengo teve bons momentos no jogo, teve bons momentos. E aí também, só fazendo parênteses aqui, não foi nenhuma humilhação, pelo amor de Deus. Mas o Bayern controlou o jogo da forma como ele quis, do jeito que ele quis. Em momento algum do jogo, você olhava o jogo e falava assim: não, o Flamengo vai empatar esse jogo ou vai virar. Não. Então, o Bayern vai, para mim, o time do Flamengo entrou extremamente nervoso em campo, desligado, desligado em campo, e aí toma 2 gols em menos de 7 minutos. O primeiro, num escanteio ali, extremamente uma jogada que você não pode tomar um gol daquela forma, tão besta ali num escanteio, sabe? Uma bola que o Pulgar foi tirar e aí acaba colocando pro gol. E o segundo gol, que assim, pra mim é um total erro do Arrascaeta que de estar dormindo em campo, de estar numa velocidade. É mais ou menos assim, sabe? O Arrascaeta ontem, é engraçado, ele parecia, sabe áudio do WhatsApp? Tem um, 1,5, 2. Parecia que o Bayer tava no 2 e o Arrascaeta no 1, a velocidade, sabe? Então, assim, parecia que ele tava em outra rotação. E ele perde a bola ali com muita facilidade, e o Harry Kane crava. Então, assim, não deu a menor competição Bayern e Flamengo. Não deu. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Tipo, o Flamengo, tipo assim, cara, não. Meu, sabe, não fez frente. Ou foi aquela coisa de tipo assim, o Bayern, assim, a gente abriu 2-0, começou a administrar, puto, o Flamengo vai lá naquele golaço do Gerson 2-1. Beleza, vamos lá, puto, marca logo em seguida o 3-1. Num chute que também até agora eu não entendi a postura do Rossi naquele chute. Aí beleza, começa o segundo tempo, pênalti. O Flamengo vai lá 3-2, aí o Bayern daqui um tempo, vai lá 4-2. Então assim, mesmo quando tava 3-2 ou mesmo quando tava 2-1, você não via aquela coisa do Flamengo, vai empatar. Não via. Eu não vi. Momento ao gol eu falei, cara, o Flamengo tá jogando pra caramba e vai empatar. Volto a repetir, o Flamengo teve bons momentos no jogo. Ponto. Mas, cara, o Bayern é muito superior. E aí não é culpa do Flamengo, ok? Não é culpa do Flamengo. Cara, o Bayern, ele é das últimas Bundesliga, acho que ele de 13 ganhou 12, sabe? Meu, como que chama? O faturamento do Bayern, que o Bayern gasta, o orçamento do Bayern é muito maior que o Flamengo, entendeu? É só você ver quanto que o Bayern gasta quando faz uma contratação e quanto o Flamengo gasta. E olha que o Flamengo, para América do Sul, para o Brasil, gasta pra caramba. Mas ainda são outros degraus. E fora que, assim, ontem ficou claro uma coisa de que o futebol brasileiro é uma outra rotação. Para mim isso ficou muito claro, porque nos 2 gols que o Flamengo leva saindo com a bola, é exatamente isso. O Luiz Araújo, eu não sei se ele achou que ele estava jogando contra o Juventude, contra o Mirassol, contra o Santos, sabe, porque assim, você driblando 3 na frente da área, cara, contra um time contra o Bayern, mano, você vai levar o gol. Tanto que o cara toma a bola, toca pro Harry Kane, é caixa. É caixa. O Arrascaeta, a mesma coisa. O Pamecano não chegou lá, pum, tomou a bola dele, pum, caixa. Então, assim, mas sabe por quê? Porque os jogadores estão acostumados com uma outra rotação no futebol brasileiro. E ficou claro isso. O Arrascaeta, cara, vocês acham mesmo que o Arrascaeta jogaria na Europa com a velocidade que ele tem? Não joga. Não joga. Sabe? Então, assim, ontem ficou claro a diferença do futebol praticado na Europa e do futebol praticado no futebol brasileiro. É muito diferente. São rotações diferentes. Por isso que eu falo, quando um time desse vai jogar, e vou falar um negócio pra vocês, talvez tenha sido até bom o Flamengo ter sido eliminado, porque poderia sofrer, cara, uma goleada contra o PSG. Uma goleada contra o PSG.
Então, assim, não tem hoje como comparar o futebol da Europa, os melhores. E aí, quando eu falo futebol da Europa, pelo amor de Deus, eu falo os melhores, porque é uma prateleira diferente. Quando você pega Bayern, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, você pega esses times, é uma prateleira diferente. É uma prateleira diferente. PSG, esses times tal. Os outros, você consegue, da segunda prateleira você consegue competir. Mas esses outros não é os que vão para a final do Mundial, porque esses outros não ganham Champions League, sabe? Não ganham. Então, esses que estão numa prateleira menor, você consegue. Dá jogo contra o Atlético de Madrid, dá jogo contra um Borussia Dortmund, dá jogo contra até os times da Itália, sabe? Na sua grande maioria. Para mim, na Itália não tem nenhum grande um bicho-papão. Então, assim, mas quando você vai para um outro nível, não vai. E aí também uma coisa que eu queria elogiar, que assim, tudo bem, o Flamengo perdeu, não caio nessa narrativa de jogou igual para igual, porque não jogou. O Bayern foi muito melhor, o Bayern controlou o jogo e o Bayern, se tivesse apertado, poderia ter feito mais. Eu acho que em muitos momentos o Bayern administrou o placar. E o que tem que ser louvado aqui é o trabalho do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, cara, talvez seja o cara individualmente que saia maior dessa Copa do Mundo entre os times brasileiros. Porque eu acho que o Felipe Luiz ele tem muitos predicados que em breve esse cara vai para a Europa. Primeiro, ele é jovem. Segundo, ele conhece muito bem o futebol da Europa. Já jogou no Chelsea, jogou muitos anos no Atlético de Madrid. Então, assim, eu acho que amanhã um clube médio para grande, se perder o técnico, o Felipe Luiz é um dos caras que vai receber ligação. Especialmente se isso acontecer no Chelsea e no Atlético de Madrid. Especialmente nisso. Então, assim, se tem um cara que sai grande dessa Copa do Mundo, é o Felipe Luiz. Ele é um excelente técnico, o Felipe Luiz. E olha que ele só tá começando. E eu acho que ele, cara, na Europa, pode voar absurdamente. Absurdamente. Então, eu vejo o Felipe Luiz facilmente construindo uma carreira de treinador lá fora, coisa que nenhum brasileiro até hoje conseguiu fazer com sucesso. Teve o Felipão na seleção portuguesa e só. Mas em clubes, não teve. O próprio Felipão não foi bem no Chelsea. Luxemburgo no Real Madrid. Então, eu queria muito que um treinador brasileiro emplacasse num grande clube da Europa. Emplacasse, sabe? Então, esse para mim é o ponto. Mas, voltando a isso, acho que o Flamengo não jogou de igual para igual com o Bayern. O Bayern foi muito superior, ganhou o jogo e tá classificado. E agora pega o PSG. Palmeiras pega o Chelsea, já falamos sobre isso. E acho que o Palmeiras tem chance contra o Chelsea. Ainda tem Fluminense e Inter de Milão agora, né? Agora à tarde. Vamos ver o que o Renato vai aprontar para cima da Inter de Milão. E é isso, pessoal. Obrigado por me acompanhar mais nesse vídeo. E bora para mais vídeos todo dia sobre futebol. Valeu!